Deixa eu ajeitar uma coisa aqui. Então, voltando, vamos lá. Né? Teve um aluno que realmente me perguntou sobre a questão, principalmente a questão 6 e 7, que eu coloquei em muitas provas, que faltou desenvolvimento, e realmente faltou. Então, vamos lá, o que é que faltou? Né? O que é que estava faltando aqui para vocês tirarem a questão como um todo, né? Deixa eu apresentar. Tela inteira. Sim, é claro, eu vou postar o gabarito. Né? De hoje para amanhã eu posto o gabarito, tá? Só terminar a corrigir o pessoal da terça-feira que eu já posto. Então, qual é o problema, né? Você deve estar vendo agora um PowerPoint em branco. Então, na sexta questão, e vamos começar pela sexta. Na sexta questão, o que é que aconteceu? Muita gente colocou lá que o peso era igual a um valor, 686, né? Acho, coisa desse tipo. Deixa eu pegar aqui o valor correto. R$ 686, exatamente. Minha memória não estava ruim, não. Então, colocou aqui 686, e depois colocou que a normal é igual a 2 vezes o peso, que é igual a 1.764, que em termos de resultado em si, né? Em termos de resultado em si, está correto. Só que está faltando explicação, né? Então, o que aconteceu? Eu cheguei e disse, ó, teve gente que fez o seguinte, colocou assim, colocou um carrinho aqui, colocou peso, colocou normal igual a 0, e colocou peso igual a força centrípeta, né? Perfeito. Aí colocou o desenho daqui, colocou peso para baixo, normal para cima, tá? E aí colocou, né, no caso aqui, como o peso é igual a força centrípeta, chega aqui à conclusão que a normal é igual a 2 vezes o peso, nessa situação. Aí sim, aí você tem um desenho, um esquema de vetores, me explicando como de onde é que você chegou. Se você só colocou isso daqui, você de onde tirou essa fórmula? Então, essa foi a pergunta que eu coloquei. Só um minuto. Deixa o Rodrigo entrar. Na sétima questão, teve gente que me fez um desenho aqui, colocou a bolinha, né? Aí colocou aqui, ó, tração, força centrípeta, e colocou aqui peso. Aí fez uma relação, né? Que a força centrípeta, a tangente de θ, é igual ao peso sobre força centrípeta. Quer dizer, na realidade é força centrípeta sobre o peso, né? Que é essa θ daqui. Força centrípeta sobre o peso. Aí, beleza. Aí você tirou. Mas teve gente que simplesmente colocou para mim o seguinte, não colocou nada disso, e colocou somente a fórmula. Deixa eu voltar lá, só um minutinho. Colocou somente a fórmula, essa fórmula daqui tirou de onde? Entendeu? Então ficou faltando a explicação desse daqui. Entendeu? Vamos dizer assim, né? 70% das provas não colocaram essa explicação. Então, isso que ficou faltando na 6 e a 7. Tá? Se vocês têm dúvida, abra o microfone agora e conversem comigo. Ou digitem. Pode voltar ali no desenho, porque eu cheguei a desenhar, mas eu acho que só se eu não botei alguma coisa ali.
Não, essa daí eu fiz um desenho bem maior na outra. O da sexta ou da sétima, Lígia? Da 7, né? É da 7. Da 7, tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu anoto, tá? Porque vai ficar bem complicado para mim eu abrir o sistema aula aqui agora, tá? Não, Nas é telas que eu que eu não tô... fiz bem assim, na verdade, o desenho. Não sabia que era para colocar ali o Tá triângulo, falando da né? sexta, né? Tá, eu vou dar uma Da olhada de 7. novo. Da 7, desculpa. Eu Eu já não vou sabia que. dar uma olhada de novo para ver o que aconteceu, tá? Tranquilamente, já vou dar uma olhada de novo. Quer dizer, quando terminar a aula, eu dou uma olhada. E eu te dou um retorno no próprio WhatsApp. Professor, Fala, Giuseppe. se quiser dar uma olhadinha na minha também, por favor. Tá certo. Qual delas? A Na 6 e 7 7 também. também? Na 7. Obrigado. Mais alguém? Ou qualquer questão, né? Não precisa ser 6 e 7 não, né? Você pode chegar ao professor, dá uma olhada nessa daqui, tudinho. E aí não vai ser somente uma olhada, tá? Eu vou dar uma olhada. Se eu ver, opa, esqueci, eu falo para vocês, vou mandar uma mensagem. Senão, a gente vai ter uma DR no via WhatsApp mesmo, que é o que dá para fazer enquanto essa vacina da Pfizer não vem para todo mundo. Tá? Falando, não sei se vocês sabem, mas essa vacina da Pfizer realmente é bem promissora, uma coisa bem otimista. Né? Eu tenho contatos que já me disseram isso. A coisa é que a vacina em si, né, dessas duas empresas, uma alemã e uma americana, ela foi testada, 1/3 da amostra é brasileira, portanto, literalmente está sendo testada em solo nacional, são 25 mil que receberam. Falo para ti, Roque, 25 mil receberam, 25 mil placebo, né? E aí o que acontece? Eles chegaram próximo de 100, 90 alguma coisa, de ficaram infectados. Então isso quer dizer que desses 90 e tantos que ficaram infectados, 90% deles foram placebo, tá? Tiveram Covid. E, portanto, apenas 10% dados que tomaram vacina tiveram Covid, ou seja, assumindo distribuição aleatória, né, tem uma eficácia de 90%. 9 entre 10 pessoas que tomarem vacina ficam imunes à Covid. Ficam resistentes à Covid, tá? Isso foi uma coisa muito boa para nós, porque essa vacina tem 2 contratos brasileiros, são informação interna do Ministério da Saúde. Então, são 2 contratos. Um deles tem um contrato grandão, tá, que vários países participam. Acho que o Brasil pagou 500 milhões de dólares para participar. E, inclusive, a vacina chinesa está dentro dela. Não é aquele problema do governo federal com o governo do estado de São Paulo, não fazia nem sentido, porque o governo federal já tinha pago a participação num consórcio que também a vacina chinesa fazia parte, mas essa também. Acho que são 12 milhões de unidades que se recebe, o que é muito pouco, você diz, né? Mas compra preferencial. No entanto, a grande vantagem é que essa vacina também tem um segundo contrato com o Brasil, a Pfizer tem, com a Fiocruz do Rio de Janeiro. E essas vacinas são todas produzidas em galinha, em frango. E o frango que você inocula o vírus para poder atenuar e botar nas pessoas, tem que ser muito especial. E esses frangos são filhos, né, de galinhas que só comiam ração hipoalergênica para não dar nenhum tipo de alergia e eram manipuladas em condições altamente sanitárias, não podiam fazer absolutamente nada. E os filhos continuaram comendo também galinhas hipoalergênicas. Então, a Fiocruz está totalmente preparada para literalmente produzir vacina para vacinar praticamente todo o Brasil durante o ano de 2021, o que é um feito extraordinário. Não lembre-se que nós temos 200 milhões de pessoas, né? São 400 milhões de doses, porque são 2 doses dessa vacina. E o calendário é relativamente ousado, tipo, até março, todos os idosos do país, se confirmado, estarão vacinados, tá? Talvez o risco seja de faltar agulha, mas não faltar a vacina, tá? Então, é uma coisa muito boa mesmo. E qualquer outra vacina, até a Coronavac, que está ligada a São Paulo, Instituto Butantan e outras, teria dificuldade de fabricação, porque os laboratórios, inclusive os nacionais, não estariam tão bem preparados. Mas a Fiocruz está muito bem preparada. Inclusive, uma pessoa que trabalha dentro da Fiocruz foi super otimista, disse, a gente vacina todo mundo até 2021. Não é verdade, assim. Os grupos de menor risco vão para 2022, entre eles crianças, tá? Até porque
essa vacina foi testada em adultos e idosos, e não em crianças. Então, a recomendação é adultos e idosos, mas isso já praticamente resolve o problema. Então, realmente, eu acho que ela vai, tá? Não teve nenhum problema de reação grande, um resultado preliminar de 90%, numa situação tão complicada que a gente está, em termos de sociedade, eu acho que ela vai ser realmente utilizada, a não ser que tenha um problema muito grande, mas provavelmente tá, e foi muita sorte da gente, porque foi exatamente a primeira e a que está com vínculo com um dos nossos laboratórios que tem melhor condição de produzir em massa agora, entendeu? Então, notícia extremamente positiva, guris e gurias. Vamos ficar otimistas. Mais alguma? Primeira, segunda, terceira, quarta, agora voltando para a prova. Qualquer coisa que vocês queiram olhar, me fala. Pode mandar via WhatsApp, tá? Se não quiser falar agora, pode mandar via WhatsApp. Eu vou agora falar sobre o capítulo 9 de física, né? O último capítulo que a gente tem de física mecânica. Eu tenho 2 aulas para isso, então nosso cronograma é 2 aulas, tá? Eu vou fazer uma nova lista eu resolvi não fazer uma nova lista de energia, tá? Achei que ia sobrecarregar muito. E no fundo eu terminei vendo todos os exercícios de energia que eu queria ver, eu terminei vendo nas aulas, tanto com vocês como o pessoal da terça-feira, tá? Então, inclusive já estão todos postados com os índices. Então, você pode ver lá, aqueles são todos os exercícios que eu quero que vocês resolvam de energia. E eu vou fazer uma lista nova realmente sobre momento linear, sobre o capítulo 9 inteiro. Aí vai ser uma lista maior, onde eu vou querer mais esforço de vocês, tá? Até porque o capítulo 9, que é o capítulo de colisões, envolve questões de energia também. Vai ter um tipo de questão, tá? Em que metade da questão tu resolve por energia e outra metade tu resolve por colisões. Tá? Você vai ver isso, são questões mais elaboradas, que eu vou colocar bastante nesse daqui. As questões de colisões que eu tinha realmente originais não eram muito grandes, eu ia ter que começar a inventar. Tem o que? Tá, deixa eu pegar o calendário aqui, o projeto aqui para vocês, só um minuto. Só um minutinho, vamos tirar todas as dúvidas. Ok, ó, já abriu aqui no local correto, né? Vamos ver a data que a gente está. 9 de novembro. Tá vendo aqui? 9 de novembro. Aqui o meu mouse está em cima. Né? A gente está aqui. A avaliação final está aqui, ó, marcada em laranja. Dia 14, tá? É a avaliação final. Aquela é a avaliação final equivalente a G3 ou a substitutiva se você raciocinar com a cabeça do sistema antigo, tá? No dia 7, tá? A gente tem o que seria o feedback, tá? Basicamente, feedback de quê? Do que aconteceu no dia 30, que foi a avaliação semestral, tá? Aqui é a avaliação semestral, aqui é o feedback, aqui é a avaliação final. Compreendido? Tranquilo? Tá? Então, viu, Lígia? Viu isso? Tá? Ok. Tá, 14, final, 7, feedback, 30, avaliação semestral, que seria o equivalente à nossa G2, tá? No dia 23, eu planejo fazer uma revisão, tá? Essa revisão não vai ser uma revisão muito longa, não há necessidade de ser uma revisão muito longa, eu vou fazer uma revisão aproximadamente de 1 hora, tá? Só com alguns exercícios focados, nada demais, tá? No dia 16... Como eu falei para vocês. Peraí, aqui, ó, avaliação final, feedback, avaliação semestral. 23, revisão, né? Então, eu tenho 2, 9 e 16 para desenvolver capítulo. É muito tempo, não é não? Será que eu fiz alguma conta errada? Peraí, ó. Aqui é a final, aqui é o feedback, aqui é a AS, aqui é a minha revisão para S, tá? E a gente está no dia... Não, tá certo, a gente está no dia 9. Eu achei que a gente estava no dia 2, mas 2 foi feriado. Então, a gente está no dia 9. Eu queria 2 aulas, eu tenho 3. Né? O que é fazer com essa terceira aula?
São 2 aulas. A aula dia 9 e o dia 16 é para a gente resolver o capítulo 9, tá? Que é um capítulo relativamente grande, mas eu vou ver todo o conteúdo hoje, hein? Hoje eu mato todo o conteúdo, depois é só exercício. Certo? Então, vocês vão estar super preparados, né? Mais ou menos, como eu estava dizendo, né? Comparando com o meu tempo do primeiro semestre, eu estou bem tranquilo. E eu queria isso, eu queria mais tempo para o capítulo 9, porque ele é um pouco mais complicado. No primeiro semestre ficou pesado. Tá? Então, viram que a gente está bem de tempo agora, a gente deu uma corridinha, mas agora a gente está bem de tempo. Então, provavelmente minha revisão no dia 23 vai ser até mais o conteúdo de energia. Tá? Eu vou fazer uma revisão de energia, porque eu vou estar o tempo todo, durante 2 semanas, trabalhando com colisões. Tá? Alguma dúvida mais para vocês? Está tudo literalmente bem sob controle. Tá? Agora, vamos esperar que a gente comece agora só notícia boa. Então, vamos começar lá. Deixa eu fechar o calendário acadêmico. Acho que vou fechar aqui. Professor, Fala, Eliezer. referente a AS, o senhor vai postar, por exemplo, numa sexta-feira e a gente entrega na segunda? O prazo vai ser um pouco eu vou menor? fazer, não, eu vou fazer um prazo menor para vocês, tá? AS eu vou botar, tipo, o que eu fiz no semestre passado foi à noite. Eu quero matar na noite, então vocês reservem a noite da AS, tá? Então, o dia, eu fechei lá, né? Eu acho que é dia 30, né? Acho que foi o dia 30 que a gente viu, foi isso? Dia 30. Dia 30, de 7 Começa às 7, daí só até às 10. Das 7 às 10? 7 à meia-noite. De 7 à meia-noite, vocês são meus. Vocês não são de mais ninguém. Cancelem tudo que tem para a gente matar essa prova. Tá certo? Cancelem. Diga, dia 30, eu vou ficar de 7 à meia-noite fazendo essa coisa. E aí eu vou abrir o que eu vou fazer. Eu vou postar no sistema de 7 horas, mais ou menos 10 para 7, né? Entro lá, abro, faço uma breve explicação da prova e vou ficar explicando de 7, de 9, de 7, de 8 e de 9, tá? E aí deixo vocês fazendo. Tá? Vai ser basicamente isso e já começa a correção no outro dia, para já poder entregar a nota direitinho, porque o feedback é já na próxima semana, tá? Então, por isso que eu quero começar a encerrar assim, ok? Mas vocês vão estar super 100% preparados. Fala, Wagner. Daí a gente vai fazendo a prova e vai te mandando vai mandando foto das questões, faz um documento Word, manda tudo junto. Isso. Deixa eu conversar uma coisa para vocês, né? Eu tive mais dificuldade de correção porque deu uma quantidade maior de provas em que, digamos assim, uma parte me entregou no sistema, outra parte me entregou no sistema via mensagem, outra parte me entregou via e-mail e outra parte me entregou via WhatsApp. E teve gente que mandou em canais diferentes, iguais, tá? Normal, né? Você fica ansioso, você quer fazer. Só que essas coisas eu tenho que abrir tudinho e fazer. O maior problema que eu tenho é quando você me manda só as imagens, tá? Por quê? Quando você me manda só um arquivo de imagem, ou até mesmo todas as imagens numa mensagem só, essas imagens baralham. Então, o primeiro arquivo que eu vou abrir, está lá metade da tua quarta questão com o início da quinta. Aí o segundo que eu abro, eu tenho a primeira e a segunda. Então, eu tenho que abrir um arquivo Word e ficar jogando as figuras lá para tentar remontar a tua prova em ordem, tá? Então, essa parte aí é que realmente dá mais trabalho. Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso. Tira a foto com o celular, joga no Word e manda para mim o Word, tá? Ou, se quiser, salva em PDF, né? Mas esse negócio de mandar só os PDF compactados, quer dizer, só as figuras, os GIFs da figura, compactadas, ou as fotos lá separadas, realmente, para mim, atrapalha bem mais. Então, a única combinação que eu vou fazer com vocês é essa, botar tudo no Word, manda para mim em Word mesmo, ou salva como PDF, se preferir, tá? Aí você coloca na ordem, na sua ordem lá, tá? Beleza? Só isso. Tá bem. Mas assim, normal, acontece ter gente que não está se acertando, manda as figuras mesmo porque está encerrando o prazo. Acontece. Sem estresse. Mas se você conseguir mandar em Word, te agradeço bastante. Então vamos lá. Professor, só uma dúvida. Ali na 7 eu botei a força centrípeta e botei a tangente e fiz o desenho. Aí o senhor me disse que não tem desenvolvimento. Deixa eu dar uma olhada, eu vou dar uma olhada de novo, Rodrigo. Rodrigo Klug.
Isso. E na 6 também. Eu tinha que botar com desenho também? Basicamente, o feito eu coloquei lá, deixa eu botar aqui. Alguma coisa Porque agora pelo assim. caminho eu vi que o senhor falou uma coisa, mas tava baixinho o volume pra mim. Tá bom assim? Esse desenho. Isso, eu não fiz desenho. Tá. O problema aqui, tá certo? É no desenho indicar como é que você chega que a normal é igual a 2 pesos, a 2 vezes o peso. Entendeu? É eu entender de onde você tirou isso. Entendeu? Basicamente eu olhei o exemplo do livro, né? Então, veja bem, guris e gurias, nesse ponto se comuniquem. De acordo com o exemplo do livro, tá? Entenda o seguinte, o que é que a gente quer quando a gente pede, eu estou professor das áreas técnicas, de onde tu tirou isso? Tá? De acordo com o exemplo do livro, de acordo com isso, como você falou em sala de aula, tal, não sei o quê, pô, aí eu vou me lembrar, tá, tudo bem, tá? Mas se comuniquem. Mas eu dou uma olhada, Rodrigo, deixa eu dar uma olhada. Agora que você está me Certo. falando também. E a 7 ali, eu mais ou menos entendi que era o bonde fazendo uma curva, daí que nem acontece, a maçaneta ali foi pro cantinho, né? Abriu um ângulo ali e eu basicamente fiz desenho ali. Tá, eu vou dar uma olhada no teu desenho então. Tá, beleza, então. Feito. Feito. Deixa eu fazer agora o iconizar aqui e a gente começar, tá? Mais uma vez eu tô tranquilo, mas eu quero vencer esse capítulo hoje para a gente já começar uma coisa. E aí sim eu vou largar uma lista de exercícios para vocês amanhã. Quando eu terminar a correção da terça-feira, eu elaboro essa lista e já boto. Centro de massa e momento linear, tá? Então, esse é o primeiro capítulo, é o nosso grande capítulo 9. O capítulo 9 era dividido em 2 capítulos nas versões anteriores. Sexta edição antes, o capítulo 9 é dividido no 9 e no 10, e o livro terminava no capítulo 12. Tem o capítulo de 11 e 12, que é de rotações que vocês veem no curso de Física 2. Tá? Já da oitava em diante, ele pegou e, na realidade, botou o livro com até 11 capítulos, 10 e 11 rotações, e botou o 9 e condensou 2 capítulos 9. Por isso que é um capítulo grande. Vamos lá. O que é que a gente vai estudar aqui? A gente vai estudar aqui a questão do centro de massa, né? E exemplos, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Opa. O que é um centro de massa? Tá? O centro de massa de uma parte de um sistema de partículas é o ponto que se move como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nesse ponto. E todas as forças externas, por nada, Cleiton, tivessem aplicadas nesse ponto. Tá? Então, deixa eu fazer uma explicação aqui, um desenho, né? Só um minuto. Eu vou ver essas miniaturas, que para mim é melhor, sabe? Eu prefiro. Apesar de ficar um pouquinho menor, eu me localizo mais. Pronto. Então, o que acontece, né? Se você pegar um objeto massivo assim, né? E for calcular o centro de massa dele vai estar aqui, mais ou menos, né? Um pouquinho deslocado do centro dessa esfera daqui. E à medida que se você jogar ele vai fazer isso, ó. Desculpa o desenho, tá? Eu não sou exatamente o melhor desenhista do mundo, não, confesso. Então, se você pegar um bastão, né? Imagina um bastão, esse é um desenho típico que seria um bastão de beisebol, tá? Ele pode ficar girando em torno de si quando você joga, né? Você arremessa, ele gira, mas ao mesmo tempo tem um ponto fictício, né? Que é o centro de massa, que ele se move como se fosse uma parábola. Tudo gira em torno dele e ele se move como se fosse uma parábola, como se fosse uma pedra que você jogasse, tá? E essa é a melhor definição de centro de massa, tá? Como é que você calcula o centro de massa? O centro de massa você calcula basicamente com essa fórmula daqui, tá? Que fórmula é essa daqui, ó? Vou expandir um pouquinho mais aqui. Essa fórmula é essa daqui, ó.
Então, x do centro de massa, né, vai ser o somatório de 1 até... Opa. De 1 até n, de xi mi, tá? Dividido por somatório de mi, ou seja, massa total. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai pegar, tá, as massas, tipo essa fosse M1, M2 e M3, você tem X2, X1 e X3, e você vai multiplicar a coordenada X1 vezes M1, colocar aqui, somar com a multiplicação de X2, M2 e colocar aqui, e somar com a multiplicação de X3 e M3 e colocar aqui. Isso é o que a gente chama, né, na realidade, a gente chama isso de média ponderada, tá? O nome média ponderada é exatamente isso, é uma média feita com pesos, tá? Esses pesos são as massas, tá? Por isso que o nome é média ponderada. E aqui está mais ou menos uma ideia de como é que fica. Fica M1x1 mais M2x2 mais M3x3 mais M4x4 até esgotar o número de partículas, tá? Então, para que serve o centro de massa? O centro de massa serve para descobrir esse ponto onde que ele funciona como se toda a massa tivesse concentrada ali a propósito de deslocamento de um corpo extenso. O capítulo 9 é o único capítulo que a gente vai trabalhar com corpos extensos. Até então a gente trabalhando com partículas, agora é só com corpo extenso, tá? Então, 3 partículas de massa M1, M2 e M3 formam um triângulo equilátero de lado 140, né, centímetros. Onde fica o centro de massa desse sistema? Então, vamos lá. Show. Deixa essa questão aqui para vocês e vamos começar. Tá? Então, nós temos um triângulo equilátero. Tá? Triângulo equilátero, todos os lados são iguais, né? L, L e L. 3 partículas, M1, 1,2. Então, eu vou colocar M1 aqui. M2 eu vou colocar aqui. E M3 eu vou colocar aqui. Tá? M1, M2 e M3. O lado é 140 centímetros, tá? Então, a gente precisa saber as coordenadas desse centro de massa. Então, muito bem. Quais são as coordenadas de M1, né? Onde é que ela está nesse sistema? Bom, as coordenadas de M1 é 0 e 0. Está exatamente na origem. Já M2 vai ser o quê? Ó? L, que é 140 centímetros, portanto, 1,4 metros, 0, porque o y dela é 0. Já M3 é um pouco mais complicado a gente descobrir, né? A gente sabe de certo que o x aqui do M3, né? Esse x aqui do M3 é o quê? 0,7. Agora, o y, bom, você pode pegar a fórmula na internet ou não. Você pode simplesmente calcular isso, né? Qual é o valor de y? A gente sabe o quê? Ó? Eu quero saber se y, isso daqui é 0,7, isso daqui é 1,4. Então, basta fazer hipotenusa, né? Então, 0,7 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1,4 ao quadrado. E aí tu pega a tua calculadora e calcula.
1,4 ao quadrado menos 0,7 ao quadrado, tira a raiz quadrada, dá 1,21. Então, é 0,7, 1,21. Pronto. Certo? E aí vamos calcular o centro de massa, né? Fizemos tudo, mas não calculamos o centro de massa. Vamos calcular agora o nosso centro de massa. Então, o x do centro de massa vai ser o quê? Ó? Tem 3 partículas. x1, m1, x2, m2, x3, m3, dividido pela soma das massas. m1 mais m2 mais m3. Isso vai me dar o quê? Vamos lá pegar os valores, né? Ó, o x de m1, vamos pegar o x de m1, é 0. Então, tu vai pegar aqui 0 vezes a massa de m1, que foi dada aqui, ó, 1,2. Mais x2, 1,4. A massa de m2 é 2,5, me lembro. A terceira massa é 3,4. Depois, a massa de x3 é 3,4. E a posição x dela é 0,7. Dividir pela sua massa. Vou usar a calculadora para fazer isso. 7,1. Então, vamos fazer isso direto na calculadora, né? 1,4 vezes 2,5 mais 0,7 vezes 3,4 dividido por 7,1. Isso vai dar 0,83 metros. Vamos tentar localizar isso aqui, ó. Ok, onde é que é isso? 0,7 ali, 0,83, vamos botar mais ou menos por aqui. Por aqui. Muito bem, do mesmo jeito que a gente calculou o x, apesar de não estar indicado ali, a gente pode calcular o y, tá? Então, vamos calcular, então, isso, o y, né? No primeiro é 0 também. A massa 1 é 1,2 vezes y, que é 0. A massa 2 é 1,5, 0 também, né? 2,5 vezes y2, que também é 0. E, finalmente, a única que não tem coordenada y0 é essa massa daqui, ó, que é 1,21. E o valor dela, acho que é 3,4, né? 3,4 quilos. Ok, vai dar 3,4 vezes 1,21 dividido pela massa total, que é 7,1. Isso vai dar 0,57. Vamos voltar lá para tentar descobrir onde é isso. Ó. Ok, é 1,4, né? Isso aqui é 1,21, né? Dá mais ou menos metade disso. Então, o centro de massa fica mais ou menos aqui.
Alguma dúvida de vocês? Entenderam como calcula? Centro de massa, então, fica mais deslocado, não fica bem no meio, né? Não fica bem no meio, porque depende das massas. E a massa maior que tem é aquela massa lá de cima, M3. Então, ela puxa bem para ela. Veja que tem duas massas embaixo. Tecnicamente, era para ela ficar mais para baixo, né? Mas como o M3 tem 3,4, Lígia, ele puxa bem lá para cima. Tá? E, obviamente, né, M1 é a menor massa que tem 1,2. M2 é 2,5. Por isso que puxa um pouco mais para M2. Detalhes, né? Se você pegar... a gente gosta muito de falar, né, em mecânica celeste, você tem aqui a Terra e você tem a Lua. A gente diz, olha, a Lua gira em torno da Terra, não é bem verdade, tá? Tanto a Lua como a Terra giram em torno de um ponto que é o centro de massa, é sempre assim, tá? Tá até que estrelas binárias, que têm mais ou menos a mesma massa, elas giram uma em torno da outra, em torno de um ponto, fica no meio. A Lua não gira em torno da Terra. A Lua e a Terra giram em torno de um ponto, só que esse ponto, se aqui é o centro da Terra, tá? O ponto onde eles giram é mais ou menos aqui, porque a massa da Lua é tão pequena, que na realidade só desloca um pouquinho do centro geométrico da Terra para lá, mas ambas giram em torno disso, tá? É a mesma coisa do sistema solar, né? Então, na realidade, todos os planetas giram em torno do centro de massa de todos os planetas. Só que esse centro de massa, o Sol tem tanta massa que o centro de massa fica no meio, dentro do Sol. Não é no centro geométrico do Sol, mas é dentro do Sol. Tá? Então, é basicamente assim também que funciona. Aqueles João Bobo, né? Ele tem o quê? Tem uma base que você coloca bastante massa, você dá uma porrada e ele não cai. Um exemplo muito interessante é o exemplo da Torre de Pisa, né? Ou qualquer prédio, tá? Qualquer prédio, se você pegar o centro de massa dele aqui, tá? É como se todo o peso tivesse sendo atuado aqui. Portanto, quando é que um prédio tomba? Um prédio tomba... Deixa eu fazer um desenho aqui. Quando, se aqui é o centro de massa dele, o centro de massa passa desse ponto daqui, ó, da base. Passou daqui, ele tomba. Cai. Qualquer coisa, né? Qualquer carga, prédio, etc. Então, a Torre de Pisa, por isso que diz a Torre de Pisa pode cair, né? Porque ela é um pouquinho inclinada, né? Eu não consegui fazer tudo, mas ainda não passa, tá? Só que se ela continuasse inclinando, ela tombaria. Tá? Por isso que já tem realmente esforço, engenharia para fazer com que ela não tombe tanto, pelo menos. Deixa tombada, né? Porque é famosa turisticamente por causa disso. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Fizemos esse exercício. É isso aqui. Centro de massa também, o professor de cálculo termina trabalhando bastante com centro de massa com vocês, né? Isso é uma coisa que eu vou colocar porque a gente tem um pouco mais de tempo. Então vale a pena. O professor de cálculo termina trabalhando. Vamos trabalhar aí com exercícios aí de integração, né? Se o sistema é completamente distribuído, né? Sistema contínuo, o que é que você vai fazer? Você vai fazer que o x do centro de massa vai ser dado pela seguinte equação aqui, ó. A integral, tá? Que para um sólido é integral tripla, tá? Então você pode botar aqui a integral tripla de x, y, z, dm, diferencial de massa, dividido pela massa total. Tá? Se for só linear, né, x do centro de massa vai ser meramente a integral de x dm, dividido pela massa. Opa. Entendeu? Com certeza, vocês já fizeram integral de centro de massa. Não tem perigo de vocês não terem feito cálculo e não terem feito integral de centro de massa. Só que, muitas vezes, o livro não indica, ou às vezes até o livro indica, bota centro de massa. Só que como você estudou isso ainda, você nem se lembra, você não registra. Você só tem que calcular a integral dessa. É uma das integrais mais simples que existe, né? Porque, tirando a integral trivial, que é a integral de dm, ou dx, dy, dz,
que não tem integrando nenhum, essa única integrando é o valor de x. Tá? Então, termina sendo literalmente o exemplo 2 ou 3 do livro quando ele vai fazer integral. Tá? Ou quando ele bota uma contextualização em física ou qualquer ciência, a primeira coisa que ele faz é a integral de centro de massa. Então, dá para fazer de forma contínua e, óbvio, não precisa nem me perguntar, não é o propósito da minha disciplina. Eu não quero que vocês mexam com integração aqui, porque isso envolve competências que vão exigir de você cálculo, né? E o que eu quero de você é mais um raciocínio físico, principalmente com um curso introdutório. Alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa, fala. Se não, prosseguimos. Momento linear, né? Momento linear é uma partícula, né? Depois que a gente vai ver isso, a gente vai para momento linear. Então, momento linear é uma grandeza extremamente importante em física, muito importante, tá? A gente tem chamado três grandes leis de conservação, tá? Conservação da energia, vocês viram? Conservação do momento linear e conservação do momento angular. O momento angular vocês só vão ver em física 2, tá? Então, essas três leis, elas basicamente definem tudo. A conservação da energia implica que não existe desaparecimento da energia, e a conservação no momento linear faz com que você consiga entender colisões. Tá? Então, o momento linear é essa grandeza daqui. Tá? A unidade dele é quilograma metro por segundo ao quadrado. Quilograma metro por segundo. Quadrado não, desculpa, quilograma metro por segundo. Não tem nada de quadrado. É apenas o produto da massa e da velocidade. Tá? O momento linear é uma grandeza tão importante, tá, que ela serviu de disputa. Qual grandeza seria mais fundamental? Energia, momento linear. E a conservação do momento linear é mais fundamental do que energia, porque a energia pode ser convertida em energia em atrito, né? E na conservação do momento linear, ela na realidade mais dificilmente quebrada. O Newton expressou a segunda lei dele originalmente não como força igual a massa vezes aceleração, mas como força é igual a dp dt. Tá certo? Como é que fica isso? Vamos lá, vamos botar um pouquinho mais aqui encher um pouquinho de conteúdo. Então, Newton disse o seguinte, ó, força é igual a d P dt. Bom, o que é P? P é massa vezes a velocidade. Então, é ddt da massa vezes a velocidade. E vocês, muito espertos, como é que é a derivada de um produto? Tá lembrado da derivada do produto? Regra, né? Derivada de A vezes B é igual a vezes dB mais dA vezes B, né? Tá lembrado disso? Na derivada do produto, você primeiro deriva o primeiro, multiplica pelo segundo, depois deriva o segundo e multiplica pelo primeiro. Então, a mesma coisa aqui. A força vai ser M dV dt mais dm dt vezes v. Ok, aí para sistemas normais, né, um corpo que está recebendo uma porrada todo dia, ele não perde massa. Como ele não perde massa, a derivada da massa em função do tempo, a massa é constante, é zero. Então só fica com esse termo daqui. Ora, dv dt é a derivada da velocidade com relação ao tempo, que é a aceleração. Isso vai dar o quê? Força é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Só que existe sim essa possibilidade aqui. Isso daqui é foguetes. A explicação de que porque o foguete tem empuxo é porque o foguete vai perdendo lentamente a massa com relação ao tempo, que é esse dm/dt. Isso vai aumentando, vai dar uma força que é proporcional à velocidade dele. Quanto maior a velocidade dele, mais rápido ele vai. Por isso que ele consegue sair de órbita, tá? Isso,
para sistemas que perdem massa, como um foguete. O foguete vai gastando o combustível dele, né? E esse gasto é substancial. Então, realmente, ele vai perdendo massa com relação ao tempo. Ok? Então, isso daqui, é claro, isso aqui é uma página que não existe no ensino médio. Eu só estou falando para vocês porque ele está em nível universitário, vocês já viram cálculo, tá? Cobro isso? Não. Mas faz parte da cultura de vocês, tá? E aí tem 2 exemplos de momento linear, né? 2 veículos têm, num certo instante, essa quantidade de movimento. Essa quantidade de movimento, você troca por momento linear, tá? Por que esse motivo? Aí eu vou fazer uma digressão para você. Normalmente eu falo isso com professores de física. Ok. Em inglês, momento linear quer dizer linear momentum, tá? A palavra momentum vem do latim. Tá? O inglês pega algumas palavras do latim, mas pouquíssimas. Não é uma língua latina o inglês, né? Então, faz parte da linhagem anglo-saxônica, e não da linguagem latina, como a nossa língua português, o francês, o romeno, o italiano, faz parte o espanhol, né? Então, nós somos línguas latinas. O momento, a palavra momento, é uma palavra do latim. Então, para o inglês, né, o americano, momento não tem significado nenhum. Não lembra nenhuma palavra na vida dele. Então, quando ele lê em física que existe uma coisa chamada linear momentum, ele sabe que é um troço novo que ele tem que aprender. Só que quando a gente traduz momentum para o Brasil, a tradução óbvia é momento. Tá? A gente chama de momento. Aí começou a se falar de momento linear. Muitos estudantes, quando respondiam questões sobre momento linear, respondiam instante de tempo. Qual o momento linear da partícula? Aí respondia 5 segundos. Por quê? Porque entendia a palavra momento como tempo. Porque a palavra momento em português, como nós somos língua latina, ela tem um significado, tempo. Tá? Então, durante um período na física, disse, vamos substituir esse momento linear por quantidade de movimento, que foi o que eu risquei. Só que agora voltou e perceberam que não fazia sentido, e é melhor voltar e falar para os estudantes que a palavra realmente é muito parecida com a palavra em português, mas tem um significado completamente diferente, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Tá? 2 veículos têm, num certo instante, um momento linear de mesma intensidade. As massas dos veículos são 1,1 e 2,7 toneladas. Seu veículo de menor massa tem velocidade de 14 metros por segundo, qual a velocidade do outro veículo, né? Eles têm a mesma quantidade de movimento. Vou fazer essa e a segunda eu deixo para terça-feira. Tá? Então, vamos calcular o momento linear do primeiro. Tem o mesmo momento, né? As massas são 1,1 tonelada. 1,1 tonelada são 1.100 quilos. Se o veículo de menor massa tem 14 metros por segundo, 14 metros por segundo, vai dar quanto? Vamos calcular. Então, dá 14 vezes 1.100, que vai dar 15.400. Isso daqui, ele diz que tem o mesmo momento linear que uma outra partícula, P2, com 2,7, 2.700. Então, 2.700 quilos, por uma velocidade que eu não sei que é V, que ele pergunta. E diz que tem o mesmo momento linear que o anterior, que é 15.400. Então, aí a gente calcula o V, né? Dá 15.400 por 2.700. Vai dar 5,7. Tá? A conta do momento linear é uma conta super simples, né? Isso aqui eu vou botar para terça-feira. Vocês podem ver amanhã quarta-feira no YouTube da terça. Alguma dúvida de momento linear? Momento linear é uma coisa que a gente vai usar muito em colisões, né? Tem uma parte de engenharia civil que tem até uma disciplina de estradas, tá? E termina-se trabalhando muito com momento linear para fazer perícia de colisões. A gente vai chegar lá, tá? Ok, um resumo aqui do capítulo, tá? Esse capítulo, ele tem, na realidade, basicamente,
3 conteúdos. Centro de massa, impulso, que é o que vocês estão lendo ali, e colisões. Centro de massa a gente já viu. Impulso é o que a gente vai ver agora, e colisões. Claro, você pode dizer, para esse momento linear. Esse momento linear faz parte tanto de impulso e colisões, mas você, se quiser, bota, ó, tem 4 conteúdos, um dele é momento linear, tá? Mas, basicamente, são 3 grandes linhas de exercício, tá? Os exercícios de centro de massa, os exercícios de impulso e os exercícios de colisões, tá? Então, vamos lá, impulso. Impulso dá uns exercícios excepcionais, exercícios assim que a gente, opa, esse é um exercício interessante, vamos chegar lá. O momento linear de qualquer corpo que se comporte como partícula não pode variar, a menos que uma força externa atue sobre ele. Então, vamos pensar em um taco de beisebol acertando uma bola. A bola sofre uma ação de força Ft, que muda o momento linear da bola. Tá? Então, o que acontece num taco de beisebol, ou se a gente quiser, vamos fazer um exemplo abrasileirado, né? Um cara chutando uma bola de futebol, bem brasileiro. Tá? Então, você tem um pé, o cara está lá, está com a chuteira, e ele vai bater numa bola de futebol. Então, o que vai acontecer quando ele bate com uma bola de futebol? Eu vou fazer um desenho aqui para você entender mais ou menos, tá? Num determinado lapso de tempo, você vai enxergar isso. A bola deformada, né? A bola vai ser deformada por causa do chute. E aí eu posso fazer um gráfico, tá? Caiu meu... Então, como é que funciona isso? Então, isso daqui, imagina, é tempo, isso daqui é a força que ele vai fazer. Quando o pé começa a encostar na bola, tá? Ele começa a fazer uma força na bola, né? Está fazendo uma força. Aí ele empurra a bola ao máximo, né? Vai distorcendo, até chegar nesse ponto ali. Aí a bola, ele começa a empurrar, né? Só que aí a bola começa a ganhar velocidade por causa do impulso que ela recebeu, a força. Então ela começa a ganhar velocidade, e à medida que ela ganha velocidade, ela começa a sair de contato com o pé. Então essa deformação que eu desenhei ali vai começar a diminuir, porque a bola começa a ir embora. Aí essa força começa a diminuir com o tempo, até que perde contato. Nesse ponto aqui, ó, perdeu o contato com a bola. Não tem contato com a bola, não tem força, né? A força tem que ter um contato. Essa força não é fantasmagórica. Então, uma vez que perdeu o contato aqui, ó, acabou a força. Isso daqui... Aí, sem condições. Deixa eu mudar esse lápis. Então, estou escrevendo com força demais. Isso daqui é o que a gente chama de impulso. Tá? Essa área sobre o gráfico, isso é impulso. Que é dado por nada mais, nada menos do que a integral da força em função do tempo, que, como vocês sabem de cálculo, né? A integral de f dt é o gráfico, é a área sobre a curva de f até t, né? Isso da área sobre o gráfico, né? Aquela parte principal que vocês veem de cálculo. Então, aqui, ó, determinando impulso através do gráfico, né? Então, veja que aqui é o impulso, em vermelho, né? E aí, o que acontece, né? A gente vai fazer aqui, ao invés de ficar calculando integral, que aí vocês vão passar 1 hora calculando integral e 5 minutos na física, e eu, como professor de física, não quero isso, a gente vai reduzir tudo a uma média, né? Vamos pegar uma área aqui, a gente pega essa área aqui e joga para cá, ó, com essa mesma área, a área em azul e a área em rosa é a mesma, só que a área em azul é uma área quadrada. Então, esse impulso daqui, que vai ser a integral de f dt, vai ser igual a esse impulso daqui, que vai ser o f médio vezes ΔT, a área de um quadrado, né? Base vezes altura. E a gente vai trabalhar com isso.
Não vamos trabalhar com integral nenhuma, tá? Por exemplo, né? Uma força de 20.000 newtons atua sobre um corpo de 2 quilos durante 0,004 segundos. Me dá a intensidade do impulso. De novo, vamos fazer. Força vezes ΔT. Vinte mil vezes 0,004. Vai ser quanto isso? 80. 80 o quê? Não é força vezes o tempo? Newton vezes segundo. Tá? É que eu vou deixar para terça. Ah, eu pulei esse? Que pena. Bom, vamos falar. Em muitas situações não sabemos como a força varia com o tempo, mas conhecemos o módulo médio da força. Então, impulso, né, é a força média ΔT. Eu falei para vocês, mas não escrevi, né? E esse impulso vai ser igual à variação de momento linear. Essa é chamada o teorema momento linear impulso. É quando a gente vai tirar os exercícios. Eu rasurei aqui, ficou feio, né? Aqui tem o que eu falei. E a conservação do momento linear. Tá? Se um sistema de partículas não está submetido a nenhuma força externa, o momento linear de todo o sistema não pode variar. Então, PI igual a PF. Tá? Onde acontece isso? Tipicamente numa colisão. Um carro batendo no outro, um carro batendo numa parede, colisão de duas bolinhas, tá? Então, aí o momento linear total antes é igual ao momento linear depois. Isso é a cara daqueles problemas de energia, né? Energia mecânica antes, energia mecânica depois. E a gente chama isso de lei de conservação do momento linear. Então, eu vou fazer esse exemplo daqui, que é até um exemplo do livro. Tá? Vamos fazer esse exemplo aqui. Fazer uma coisa, quando eu pego uma água, eu vou botar um slide aqui. Eu quero que vocês façam o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui, que vocês com certeza vão se lembrar desse tipo de desenho. Tá lembrado? A situação de antes e depois. Estão vendo aqui, ó? Olha para cá. Antes e depois. Agora aqui está o enunciado 39. Eu quero que vocês desenhem desse exercício 39, enquanto eu pego uma água para mim, o antes e o depois. Né? Só um minutinho, já volto.
Pronto? Vamos lá? Ok, então, vamos ver como você desenhar, dê uma olhada. Eu vou agora fazer o meu desenho e você compara. O homem de 91 quilos em repouso sobre uma superfície de uma atriz desprezível arremessa uma pedra de 68 gramas com uma velocidade de 44 metros por segundo. Qual a velocidade do homem após o arremesso? Então, vamos lá. Então, de início, eu tenho um homem aqui. E ele tem uma pedra na mão. Depois, eu tenho um homem com a pedra saindo a 4 metros por segundo e eu não sei a velocidade de retorno do homem, né? É semelhante, né? Entre aspas, ao você dar um tiro e aí ter o rebote da arma, né? Aqui, ó, a velocidade dele, de ambos, né? É zero. A velocidade de ambos é zero. Então, vamos fazer esse exercício. Como é que indica a conservação do momento linear dele aqui? Ó, antes, velocidade zero. Então, o que a gente vai fazer? Aquele mesmo esquema anterior. PI, momento linear inicial, é igual a PF, que é o momento linear final. Aqui a gente vai abrir em dois, né? Pedra e homem. Pedra e homem, tá? Então, P do homem inicial mais P da pedra inicial vai ser igual a P do homem final mais P da pedra final. E aí a gente, né? São dois corpos, momento linear do sistema, que é a soma dos dois, né? Então, o momento linear do homem é o quê? A massa do homem, velocidade do homem inicial, mais massa da pedra, velocidade da pedra inicial, vai ser igual a massa do homem, velocidade do homem final, que é o que eu quero descobrir, mais a massa da pedra, velocidade da pedra final. Vamos colocar aqui, né? Então, a massa do homem é 91 quilos, pedra 68 gramas. Então, massa do homem, 91 quilos. Velocidade do homem inicial, 0. Massa da pedra, 0,068. Velocidade da pedra inicial, 0. Olha só, essa parte anterior da esquerda só dá 0. Tudo multiplicado por 0. Massa do homem, 91 quilos. Velocidade do homem final, mais massa da pedra, 0,068. Velocidade da pedra final, que é 4. Tá? Então, isso vai dar o quê? Ó? Antes só tem 0. Depois, você tem 91 quilos. Velocidade do homem final, mais 0,068, que multiplica 4. Vamos fazer a conta aqui. 0,068, que multiplica 4, vai dar igual a 0,272. 0,272 dividido por 91, a velocidade do homem final vai ser igual a menos 0,003, aproximadamente, metros por segundo. Então, o homem retorna, com velocidade negativa, né? Com a velocidade de 3 milímetros por segundo, né? Que é aproximadamente 3 milímetros por segundo. Isso assumindo que não tem atrito. Na prática, quando você joga, o próprio atrito absorve teu retorno e tu não retorna, né? Desgasta toda essa energia aí. Então, vamos prosseguir. Ok,
Esse é outro exemplo que eu vou fazer na terça. Menos 3 milímetros, né? Menos 3 milímetros. Eu não coloquei isso não, Lígia. Menos 3 milímetros, Lígia. Obrigado. Feito. Ok, então a gente viu momento linear, centro de massa, impulso e quantidade de movimento. Agora vamos para colisões, tá? Como funciona a questão de colisões? Né? Existem basicamente 3 tipos de colisões aqui, tá? Essa parte que eu tenho que fazer mesmo, tá? Então, deixa eu fazer isso e explicar. Acho que isso vai um pouquinho antes, aqui. Então, tá. Tem 3 tipos de colisões. Essencialmente 3 tipos. Na verdade, tem um pouco mais. Vamos discutir um pouquinho que tipo de colisões existem, tá? Ok. A grande pergunta na colisão é o seguinte. No início, você tem, por exemplo, uma bolinha preta e uma bolinha vermelha, tá? Essas 2 bolinhas, elas têm uma determinada velocidade, tem massas e velocidades. Então, a massa dessa daqui é m1, a massa dessa daqui é m2, a velocidade dessa é v2 inicial e a velocidade dessa é v1 inicial, tá? São as velocidades que existem. Elas vão colidir. Depois que elas colidirem, vai dar a colisão e eu não sei o que vai acontecer, tá? Uma coisa que eu sei é o seguinte. O momento linear inicial vai ser igual ao momento linear final. Isso é garantido. Ninguém vai te disputar. O problema é energia cinética. Tá? A energia cinética inicial é igual à energia cinética final? Depende do tipo de colisão. E é onde a gente vai trabalhar aqui. Ok, então como é que eu vou fazer isso para vocês? Vou fazer assim. Imagina que eu tenho uma barra. Essa barra é um percentual. Tá? É o seguinte, a energia cinética final é igual a um percentual da energia cinética inicial. Tá? É um percentual. Se conserva, esse percentual aqui, ó, é 100%. A energia se conserva. A energia cinética final é 100% da energia cinética inicial. Correto? Entenderam? Essa colisão nós chamamos de elástica. Então, o que é uma colisão elástica? Não é que é feita com um elástico, apesar do nome, de certa forma até um pouco infeliz. A colisão elástica é aquela onde toda a energia mecânica do sistema não se perde, é convertida em energia mecânica. Então, não tem deformação, nem sequer produz som. Uma colisão elástica verdadeira, toda energia de movimento cinética continua lá como energia cinética no final. Se parte dessa energia se convertesse em som, teria perda de energia, então não seria uma colisão elástica. Tá? Ao mesmo tempo, também não é usado em deformação disso, porque se deforma, parte da energia foi usada para romper ligações metálicas, tipicamente, né? Então, portanto, também tu não tem conservação de energia. Então, a colisão elástica é que conserva energia, elas são raras. Exemplo, sabe aquele jogo do executivo de bolinha, né, que você solta uma bolinha, ela bate e a última entra? Então, é exatamente isso. Existem umas sucessivas colisões, né, da primeira com a segunda para a terceira, imperceptível ao olho, que aí faz com que apenas a última saia.
tá? Essas colisões são bem próximas da elástica, até que não faz muito barulho. Muito bem, acima da elástica, né, nós temos o caso curioso das colisões superelásticas. Até pouco tempo atrás, achava-se que não existia, porque não faz sentido uma colisão superelástica. Como é que a energia cinética no final é maior do que a energia cinética do início? Criou energia? Não. Mas as colisões superelásticas já foram vistas acontecerem. Uma delas em reações atômicas, tá? Algumas espécies de átomos só colidem, terminam com energia cinética maior. Por quê? Porque o átomo perde energia eletrônica e essa energia eletrônica é convertida para energia cinética. Ou algumas galáxias que, quando se colidem, parte da energia galáctica é convertida em energia cinética. Por um exemplo mais prosaico. Já viu uma pessoa numa cama elástica? Se você pegar uma pedra e jogar numa cama elástica, ela sobe, desce, vai diminuindo a altura, ela está perdendo energia com a colisão. Se a colisão fosse elástica, ela sempre voltaria para a mesma altura. Mas existe, quando você está numa cama elástica, você pode dar um impulso com o seu pé e aí aumentando sua altura a cada colisão. De onde vem a energia cinética? Ora, do teu impulso. É energia química na tua perna, tu faz força muscular e vai cada vez mais alto. Muito bem. Abaixo da elástica, nós temos as chamadas colisões inelásticas, tá? Toda essa região daqui, essas colisões são chamadas de inelásticas. A perda de energia. Elas são 99% das colisões que acontecem no mundo real. Tá? E a gente não vai estudar elas mesmo. Só que existe um tipo de colisão inelástica que a gente chama de completamente inelástica. Ela tem um máximo de... Aqui está perdendo energia, né? Estou vendo essa barra, né? Vai de 100%, vai diminuindo. 90%, 80% de conservação. 70%, aí chegamos ali no mínimo, que depende do tipo de colisão. Pode chegar até 40%, 20%. Abaixo disso, essa colisão simplesmente não acontece. Porque ela violaria a conservação de quantidade de momento linear, que é sagrada. Tá? Então, qual é que a gente vai estudar nesse capítulo? A completamente inelástica, a elástica e alguns casos da inelástica. São esses três. Por isso que eu disse, tem um quarto que é super elástica, mas nem toca nela. Agora vamos lá. É muito importante você entender colisão com conservação de energia. Tá? Por quê? Quando a gente volta lá, aqui a gente termina fazendo muito exercício, é completamente inelástica. Ela tem uma característica visual, que é que os corpos se grudam após a colisão. Quando os corpos se grudam após a colisão, como é que você gruda após a colisão? Tu pega dois carrinhos no laboratório, bota felcro, eles grudam, gruda o felcro, eles saem grudados. Bota um chiclete, ou um carro bate no outro e as ferragens se juntam, eles não se soltam, tá? Ou você, por exemplo, um exemplo que é chamado pêndulo balístico, você dá um tiro, a bala crava num bloco de madeira e sobe. Então, como ela cravou, os dois andam juntos. Então, essas são sempre colisões completamente inelásticas. Mas você deve lembrar que a colisão completamente inelástica ela é a que perde mais energia, mas tem o efeito visual de você ver os dois grudados. Então, vamos lá, vamos agora. Colisão inelástica é a colisão que acontece entre corpos comuns durante o dia a dia. Então, vamos analisar a figura. Né? Inicialmente, V1 é maior do que V2. Após a colisão, V1 é menor do que V2. Então, tem uma colisão aqui que é uma colisão inelástica. Não necessariamente essa é uma colisão inelástica. Ela descreveu um exemplo. Como podemos resolver essa situação? Então, vamos resolver em termos de momento linear. Tá? Então, o momento linear se conserva, está aqui. Então, como o momento linear se conserva, o mesmo exemplo do caso da pedra, né?
P1 inicial mais P2 inicial igual a P1 final mais P2 finais, que dá essa equação daqui, tá? Essa equação daqui, que eu coloquei, ela é uma equação sagrada, vai lá para o teu formulário, tá? Ela resolve qualquer tipo de colisão, porque todo tipo de colisão, o momento linear se conserva. Então, ela tem que funcionar, tá? Só que nem sempre vai ser uma fórmula muito prática, porque, em geral, o chamado problema de colisões, nós conhecemos as massas, então a gente conhece M1 e M2. Nós conhecemos as duas velocidades de entrada, que é V1i e V2i, mas nós não conhecemos a velocidade de saída, V1f e V2f. Sendo assim, nós temos um problema, nós temos duas variáveis e uma equação. Esse é o grande problema que a gente tem. Então, colisão inelástica. Energia cinética não é conservada, já falei para vocês. Parte da energia cinética é transferida para energia térmica, sonora, mas o momento linear é conservado, ou seja, essa equação daqui funciona. Tá? Exemplo, uma bala de 5,2 gramas a 672 metros por segundo atinge um bloco de madeira de 700 gramas inicialmente e repousa sobre a superfície de atrito. A bala atravessa o bloco e emerge, viajando no mesmo sentido, com sua velocidade reduzida para 428. Qual é a velocidade final do bloco? Vamos fazer? Então, qual é a fórmula que eu vou usar? Eu vou usar essa fórmula daqui, tá? Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma apagada aqui e vou copiar. Mas alguma vantagem tem que ter em estar na internet, né? Copio e coloco aqui. Então, vamos chamar assim, né? É sempre bom. Não vamos deixar de fazer isso agora, não. É sempre bom a gente fazer um desenhozinho. Nem seja bobo, antes e depois, né? Nós temos uma bala que atinge um bloco em repouso. A bala atravessa o bloco e emerge, viajando no mesmo sentido, tá? Qual é a velocidade final do bloco? Então, a massa 1, M1, eu vou chamar 1 a bala e 2 o bloco. Então, M1, 5,2 gramas, dá 0,0052, não é isso? 5,2 gramas. Velocidade inicial da bala, 672. Mais massa 2, que é o bloco, de 700 gramas, 0,7. Velocidade do bloco, 0. Inicialmente 0. É igual a massa da bala, 0,0052. Velocidade da bala, nova, 428. Mais 0,7. Que multiplica a velocidade do bloco que eu quero saber. Veja que dá para resolver. Por que dá para resolver? Quantas incógnitas nós temos? Uma, que é V do bloco. Isso só aconteceu porque ele forneceu 3 velocidades. Nós temos 4 velocidades de incógnitas, 2 no início e 2 no fim. Ele tem que te fornecer 3 para tu poder usar aquela equação. Ele forneceu a velocidade da bala inicial, que é 672, a do bloco inicial, que ele disse que estava em repouso, e ele forneceu a velocidade com que a bola está saindo, que é 428. Aí, claro, tu consegue calcular. Tá? Se não fosse isso, tu não ia conseguir calcular. Ponto 0052 vezes 672 dá 3,5. Zero vírgula 7 vezes 0 é 0, né? Aí depois, ponto 0052 vezes 428. Dá 2,22 mais 0,7 V. Então,
1,82. Resolve. Pronto. 3,5 menos 2,22 dividido por 0,7. Você deve estar até animado. Pô, os exercícios não estão tão difíceis, né? Mas tem exercícios mais difíceis, tá? Então, colisão perfeitamente inelástica. Aquele caso era aquele caso, vamos dizer, o primeiro caso, o caso mais geral, colisão inelástica. Para colisão inelástica, ele tem que te dar 3 velocidades. Senão, tu não vai conseguir resolver. Mas nós vamos agora para um caso que você consegue resolver ele te dando só 2 velocidades, que é a colisão perfeitamente inelástica, né? A colisão perfeitamente inelástica é essa que eu comentei para vocês, a última, que elas se grudam. Então, é esse fato que a gente vai trabalhar aqui, ó. Na colisão perfeitamente inelástica, deixa eu botar aqui, 2 corpos que colidem permanecem juntos, por exemplo, a colisão, vou botar aqui, ó. Colisão entre um taco e uma bola feita de massa de modelar. É nesse tipo de colisão que ocorre a maior perda de energia cinética, tá? Elas permanecem unidas, tá? Como elas permanecem unidas, veja aquela equação, essa equação mestra inicial. Ó, como elas permanecem unidas, eu posso pegar, ó, essa velocidade, essas 2 velocidades são iguais. V1F e V2F são iguais, porque elas estão unidas, então andam com a mesmíssima velocidade. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode juntar, né? Agora que eu vi, eu tenho um errinho aqui. Depois eu vou editar esse slide, tá? Que estranho. Bom, só um minuto. Deixa eu fazer na mão mesmo, que é a melhor coisa que tem, tá? Na realidade, o que acontece, né? Daqui, você pode vir daqui direto para cá. Como V1F igual a V2F, você tem o quê, né? M1 V1, I mais M2 V2, I é igual a M1 mais M2 V. Então, você pega esse V1F e esse V2F e substitui cada um deles por V, a mesma velocidade, eles têm a mesma velocidade. Aí você tem M1V mais M2V, você associa, né, usa a propriedade associativa, e você tem M1 mais M2V. E aí você simplesmente bota M1 e M2 para debaixo, fica com essa equação daqui. Tá? Eu, às vezes, prefiro realmente essa equação aqui. Mas tanto faz, um como a outra. Tá? Só acontece quando eles se grudam. Deixa eu ver qual dos dois eu faço para... Aqui, ó, beleza. Vamos fazer ele. Bem interessante. Só que esse exercício... Não, vou fazer aqui mesmo. Deixa eu ver esses slides que são de um programinha. Opa, eu vou colocar uns slides aqui para a gente resolver. Não vou copiar, já está aqui. O caminhão parado em um semáforo teve sua traseira atingida por um carro. Logo após o choque, ambos foram lançados juntos para frente com a velocidade estimada em 5 metros por segundo, né? Na mesma direção que o carro vinha. Sabendo que a massa do caminhão era de cerca de 3 vezes a massa do carro, foi possível concluir que o carro, no momento da colisão, estava em que velocidade? É literalmente uma periciazinha, né? Uma pequena perícia. Então, vamos lá. Então, você tem um caminhão que é atingido por um carro.
cuja velocidade é desconhecida, tá? O caminhão está parado. A velocidade daqui é 0. Após a colisão, os dois vão juntos, né? Imagina que o carro ficou grudado aqui. Os dois vão juntos a 5 metros por segundo. Tá? E diz que esse daqui, se esse daqui tem uma massa M, a massa do caminhão é 3M, né? Que é 3 vezes a massa, não é isso? Sabemos que a massa do caminhão é cerca de 3 vezes a massa do carro, tá certo? Então ele quer saber a velocidade do carro. Os dois ficam grudados. Então é exatamente aquele caso. Eu vou pegar a fórmula como está aqui, ó. Eu vou botar a forma que eu coloquei, eu prefiro. Prefiro essa forma, tá? Então, no final, eles têm a mesma velocidade, quer ver? Então, essa velocidade... Aí, vamos somar as massas, né? Primeiro, a massa do carro é M. A massa do caminhão é 3 vezes M. A velocidade é 5. Aqui, a massa do carro é M. A velocidade do carro eu não sei quanto é. Mas a massa do caminhão é 3M. E a velocidade do caminhão inicial é 0. Então, isso daqui a gente já sabe que 0. Tá? Então, aqui vai ser o quê? Ó? M vezes... Opa, em vez de botar V aqui, né? Então, vai confundir. M VI é igual a 4M vezes 5. Opa. Então, a velocidade inicial vai ser 5 vezes 4, 20 metros por segundo. Ora, multiplicando isso por 3,6 vai ser igual a 72 quilômetros por hora. Alternativa A. Alguma dúvida até aqui? Se não tiver, vou prosseguindo. Muito bem. Vimos colisões inelásticas, aquele grande grupo, dos quais tem um caso especial, que é completamente inelástica, que eles se grudam, mas também não deixa de ser inelástica, até porque o nome é completamente inelástica. E agora vamos para o caso oposto, que é o caso especial. Colisão elástica. As duas grandezas se conservam, o momento linear e a energia. Tá? É o tipo de colisão no qual a energia cinética é conservada, ou seja, pode sim ser usada para o próximo exercício, para o último exercício, né? Desculpa aqui. Para o último exercício, Rock, pode ser. A única coisa que você tem que fazer é colocar os V's finais iguais. Se você botar os V's finais iguais, dá para você memorizar só uma, tá? Ou seja, a energia cinética do sistema antes da colisão é igual à energia cinética após a colisão. Então, tanto a energia cinética é conservada e também o momento linear. Então, dessa forma, tá, tem vários casos, chamado alvo estacionário, né? Chama-se projétil, o corpo está se aproximando, alvo, o corpo que ele está batendo. Então, muitas vezes aí no caso, o alvo estacionário quer dizer que o carro está parado, tá? Então, aqui tem vários tipos de colisões e
tem a questão da questão da energia cinética e o momento linear, né? Então, deixa eu fazer uma questão mais geral aqui para vocês. Tiro isso daqui, tiro isso que não precisa. Prefiro não usar esse software hoje, não. Então, o que acontece? A gente vai ter a situação mais geral, que é essa que eu quero focar. Na situação mais geral, que está aqui, como eu falei para vocês, o momento linear se conserva. Então, está aqui a equação do momento linear. E a energia cinética também se conserva. Está aqui a equação de energia. Então, você tem um sistema com essas duas equações. Sistema lindo, né? Só que é uma pinóia para você resolver. Horrível mesmo. Então, o que é que você tem que fazer? Você já pega essas fórmulas, tá? Então, eu não vou querer, obviamente, que vocês resolvam isso. Então, são essas fórmulas aqui para usar. Então, toda vez que você tiver uma situação de colisão elástica, tu vai usar esse conjunto de fórmula, tá? Só lembrando, né? Como você tem... Aqui você tem duas variáveis, ó. Se você tem todas as variáveis de entrada e só precisa ver variáveis depois da colisão, aqui tem duas variáveis, uma equação, e aqui tem as mesmas duas variáveis, uma equação. Portanto, duas equações, duas variáveis, o sistema é resolvível. Mas é um sistema bilinear ou quadrático, então é chato de resolver, tá? E essas são as soluções. Então, a única coisa que você tem que ter é essas soluções aí para resolver, tá? E são problemas que, em geral, são muito simples, porque você simplesmente coloca as variáveis de input, M1, M2, V1, V2, etc., e calcula as velocidades de saída e deu, tá? Então, a gente vai ver exemplos desse aí também. Tem esse exemplo aqui, mas esse exemplo aqui eu não acho ele muito legal. Eu prefiro começar por outro exemplo que a gente vai pegar do livro, tá? Então, deixa eu abrir um pouquinho aqui o livro. Tem dois exemplos, duas coisas que eu quero fazer com vocês, que eu espero que dê, senão fica para a próxima, não tem problema. E fechamos o capítulo, tá? E, portanto, fechamos a matéria de Física 1. Esses são os exercícios a mais. Então, eu acho que para o que eu quero resolver, eu só vou conseguir fazer um, mas eu vou fazer um exercício super jóia com vocês. Vocês vão amar, tá? É o exercício... Cadê? 66. Um exercício que vai honrar a inteligência de vocês. Ó, aqui, ó, acabou. Tem um exercício aqui. Depois eu faço esses exemplos. Eu vou pegar esse daqui. E colocar o exercício. Uma bola de aço de meio quilo está presa na extremidade de uma corda de 70 centímetros de comprimento. A outra extremidade está fixa. A bola é liberada quando a corda está na horizontal. Veja a figura. Na parte mais baixa da trajetória, a bola se choca com um bloco de metal de 2,5 kg, inicialmente em repouso sobre uma superfície sem atrito. A colisão é elástica. Assim, uma das coisas que os estudantes perguntam, professor, como é que eu vou saber se a colisão é elástica? É simples. Ele tem que dizer que a colisão é elástica. Ou a energia cinética se conserva na colisão, que é a tradução de colisão ser elástica. Ou ele diz que a colisão é elástica, ou ele diz que a energia cinética se conserva na colisão, tá? Então, aqui tem. Determine a velocidade de escalada da bola e a velocidade de escalada do bloco, ambas imediatamente após a colisão. Tá certo? Então, vamos lá. Olha o que vai acontecer aqui. Veja que interessante. Tenta imaginar o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho uma bola, um fio, né? Ela vai cair, bater pau num bloco, e depois disso vai ter uma colisão. Então, tem duas coisas acontecendo aqui.
E eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Olha o desenho que eu vou fazer. Se lembra que eu disse a vocês, né, problema de energia. Tem muito problema de energia aqui, hein? Vocês não vão ficar com falta de problema de energia. Isso aqui é um problema de energia com colisões misturado, combinado, ó, combo. Batata frita e sanduíche. Então, só. Primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o início. Ó, bolinha aqui. Não precisa ter bloco. Aí ela cai. Quando ela cai, ela ainda nem sequer encostou no bloco, mas ela vai encostar no bloco. Aqui, eu tenho a colisão. E aqui, eu tenho um bloco e uma bola que provavelmente vão estar indo na direção oposta após a colisão. Pá! Tá entendendo que entre o quadro 2 e o 3 aconteceu a colisão? Estão enxergando isso? Tá? Esse é um problema aqui de energia com colisões. Então, ok, vamos começar por partes. Como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos começar o quadro 1. É um problema de energia. Então, a bola é um problema onde, do quadro 1 para o 2, o problema é somente da bola. O bloco só vai começar entre o 2 e o 3. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Qual é a linha? Desculpa aqui. A linha de altura zero. Essa é a linha de altura zero. Tá? Essa daqui é a altura dele. Que altura é essa? A altura essa é a altura da corda, né? Que é 70 centímetros, 0,7 metros. A bola é liberada, portanto, a velocidade inicial da bola é zero. E aqui ela tem uma velocidade, que eu não sei quanto é. Tá? Então, que tipo de problema do quadro 1 e 2 a gente está vendo aqui? A gente está vendo um problema de energia. Né? Tem o início, tem o fim, tem energia cinética, energia potencial gravitacional e a potencial elástica. Bom, a potencial elástica não existe porque não tem bola aqui nesse sistema, mas poderia ter. Cinética. Ó, no início não tem cinética, velocidade zero. No final tem cinética, que ela está batendo ali no bloco. Aqui, ó. No final, no início tem energia potencial gravitacional, no final não tem. Então, eu tenho aqui, ó, energia potencial gravitacional do início é igual à energia cinética do fim. Portanto, mgh do início é igual a 1/2 de m VF ao quadrado. E aí eu tenho o quê? VF é 2VH. Então, a velocidade final vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 9,8 vezes H 0,7. Então, vamos calcular. Vou pegar minha calculadora e fazer esse cálculo aqui. Três vírgula sete. Então, a velocidade final, 3,7 metros por segundo. Então, essa é a velocidade com que a bola dá uma porrada no bloco. Eu vou colocar aqui. Ó. Essa velocidade agora a gente já sabe que é 3,7 metros por segundo. Agora eu vou me concentrar somente no problema de colisões, que é esse daqui. E é um problema de colisões elásticas. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Tem um problema de colisão elástica, né? O que é que eu vou fazer agora? Simples. Eu vou pegar aquelas fórmulas que eu falei para você.
Vou até botar elas um pouquinho menor, tá? Essa vai ser a única que eu vou realmente diminuir. Deixando no canto aqui para mim, tá? E vamos calcular, ó. V1 final vai ser igual aqui, ó. Vê só, vamos seguir essa forma. É só seguir, tá? Vamos só colocar uma coisa na cabeça, fica mais fácil. A massa da bola, M1, é 0,5. E a massa do bloco, M2, é 2,5. Tá? Então, vê só. V1F é M1 menos M2. 0,5 menos 2,5. Dividido por M1 menos M2, que é 3. Multiplica. Velocidade 1 inicial. Velocidade 1 inicial é da bola. A velocidade 1 inicial da bola é 0? Não, é quando ela vai colidir. A velocidade inicial da bola quando vai colidir é 3,7. 3,7. Mais 2 vezes M2, que é 2 vezes 2,5, dividido por 3, multiplicado pela velocidade inicial do bloco. Qual a velocidade inicial do bloco? 0. Então, esse termo aqui dá 0. E eu não vou precisar calcular nele. Nem a segunda parte, o que também usa também a velocidade do bloco, que vai dar 0. Isso daqui vai dar quanto? Ora, vamos para a calculadora. 0,5 menos 2,5 dividido por 3 vezes 3,7 vai dar menos 2,47. Velocidade 2 final. Velocidade 2 final vai ser o quê? Vou pegar a segunda fórmula agora, tá? 2 vezes M1, 2 vezes 0,5, dividido por 3, que multiplica 3,7. Não precisa fazer a segunda parte, que a gente já viu que dá 0. Tá? Então, é 1/3 de 3,7. 1,23. Ou seja, só vou voltar lá para a gente enxergar, tá? A bola volta com menos 2,47 e o bloco vai com 1,23. E tá aí o resultado de colisões. Tá? Alguma dúvida de vocês? Não? Eu vou fazer vários exemplos, tá? Essa aula eu vou repetir, vai ser a mesma coisa na terça. Só vou fazer exemplos diferentes. E aí eu vou fazer metade da lista com vocês, metade da lista na terça, tá? Vai ser bastante exercício para a gente ver. Amanhã eu estou postando já a lista de vocês junto com as provas finais da terça, para todo mundo ver. E a gente fecha tranquilo. Fechei a matéria, agora só são os exercícios. Vou deixar a lista para vocês fazerem. Alguma dúvida? Professor, pode voltar ali na resolução da última parte aí? Claro. Qual parte tu quer? Tá aqui o início. Na última parte mesmo ali, por favor. Última. Aí, obrigado. É isso? Alguma dúvida? Ou tu queria só ver a resolução? Isso aí não, eu confundi a massa ali, não, tudo certo. Tá Já certo, entendi. então, tá. Aí muitas vezes pergunta, pô, mas M1 tem que ser o primeiro? Não, não tem nada a ver. A única coisa é a seguinte, se M1 é a bola e M2 é o cubo, então sempre M1 é a bola e M2 é o cubo. Tu pode inverter, não tem problema nenhum, vai dar tudo certo, tá? Tu pode botar M1 o cubo e M2 a bola, desde que seja consistente, tanto antes como depois. Mas não tem problema nenhum. Professor, Fala, Carline. nesse caso, então, a gente sempre vai ter uma velocidade negativa e a outra positiva, é isso? Tu fez uma excelente pergunta e eu vou te dar uma resposta. Não. Não. Depende. Veja, dá uma olhada nessa massa. Vamos dar uma olhada nessa fórmula aqui, ó. Vê só. Se M1 for menor do que M2, como é o caso, aí vai dar velocidade negativa, correto? Mas se M1 for maior do que M2, a velocidade não dá negativa.
Pode acontecer numa colisão elástica que o corpo, que é muitas vezes chamado de projétil, né? É tão massivo que ele simplesmente sai arrastando o outro corpo, né? O segundo corpo sai com mais velocidade, mas os dois vão na mesma direção. Tu entendeu? Pode acontecer Entendi. tranquilamente. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Deixa eu só perder um minutinho aqui para botar isso, e vocês vão ver esse exemplo aqui que é bem interessante de colisões elásticas, tá? Se M1 é igual a M2. Que situação é essa? Jogo do executivo, bola de gude, massas iguais. Se M1 for igual a M2, não sei se dá para perceber, esse termo daqui dá zero, e esse termo daqui dá zero, porque a subtração de M1 menos M2 é o M2 menos M1. Tá? O resultado vai dar o quê? Ó? V1 final vai ser igual a 2M2, que é 2M, dividido por M mais M, que é 2M. Corto. V2I. E V2F vai ser aqui, ó, esse termo daqui é a mesma coisa, corta um com o outro. V1I. Preste atenção, a velocidade 1 final é a velocidade 2 inicial, e a velocidade 2 final vai ser a velocidade 1 inicial. Eles trocam de velocidade. Então, massas iguais. Se o primeiro está parado e o segundo vem com a velocidade de 5 metros por segundo, bate, esse para e o outro segue com 5 metros por segundo. Agora, lembra do jogo do executivo. Tá lembrado do jogo do executivo? Só um minuto. A gente chama de jogo do executivo, mas para não estar aparecendo. Eu vou ter que procurar isso na internet, mas eu digitei jogo do executivo, apareceu um monte de coisa que não fosse isso. Mas é aquele joguinho, né? Que você Professor, acho que se colocar pêndulo de Newton, eu acho que tu encontra. Será que é pêndulo de Newton? Ah, é verdade. Tu tens razão. Aqui, ó, esse joguinho, tá? Ah, eu nem mostrei para vocês. Deixa eu mostrar. Esse daqui, ó. Esse joguinho. Então, nesse joguinho, você vê que as massas são... As massas são iguais, né? E aí bate a primeira. A primeira vem com a velocidade, bate. Aí ela para e troca de velocidade. Aí a segunda vai. Só que a segunda não chega nem a andar. Já bate na terceira, essa para e a terceira vai. E assim por diante até chegar na última. Então, aí a última sai com velocidade. Então a impressão que você tem é que a velocidade é transmitida do início para o fim. Mas não é que é transmitida, apenas fica vendo essa troca pelo fato das massas serem iguais. Isso só acontece se as massas forem iguais. Se as massas não forem iguais, isso não acontece, tá? Colisão elástica mas só se as massas forem iguais. Isso acontece em colisões elásticas com massas iguais. Se as massas não forem iguais, não acontece. Valeu pela dica, exatamente aí. Tem pêndulo de Newton. Alguma mais dúvida de vocês? Se não encerram, eu vou postar a lista para vocês, né? E aí depois vocês tiram qualquer dúvida, eu vou terminar todos os exercícios dessa lista para a gente só fazer uma revisão mesmo de energia. Tranquilo? Tranquilo, beleza. Boa noite, então, a todos. Boa semana também, tá? Bom jantar, bom sono, bom trabalho, se for o caso. Deixa eu tirar a gravação.